E aí, pessoal, aqui é o Renan. No último vídeo, a gente parou aqui, então a gente fez a instalação dessa IDE para desenvolvimento Java. E no vídeo do Hello World, a gente fez então aqui o primeiro código de Hello World, a gente executou ele aqui no prompt de comando, no cmd, e agora a gente vai fazer um projeto, né? E vamos rodar esse Hello World dentro pela IDE, tá? Então eu vou criar um novo projeto. Aqui a gente vai escolher Java. Ele já tá usando aqui qual é o Java, a versão do Java. Então, eu fiz a instalação da Java 8 aqui no vídeo. Se eu tivesse, por exemplo, outra versão do Java instalada, eu poderia escolher outra versão, mas eu não tenho. Também, se você não tem a versão 1.8, tem a versão 11, por exemplo, do Java, vai funcionar igual. Então, aquela instalação que eu fiz da 8 poderia ser para a versão 11, seria a mesma coisa, as configurações seriam as mesmas. Aqui eu estou usando a 8 porque vai servir, né, embora tenha sido lançado recentemente a versão 17, também tem a versão 16 e a 11, que são versões, se não me engano, LTS. A 8 já serve para o que a gente vai fazer, mas se for uma mais avançada também não tem problema, vai funcionar igualmente. Tá? Então a gente vai seguir aqui, a gente quer um projeto bem básico. Tá? Eu não vou marcar. Tá? Aqui ele vai pedir para mim escolher um nome para o projeto. Eu vou dar o nome para Java básico. Vou deixar em minúsculo mesmo. E ele está colocando aqui nessa pasta. Eu quero alterar a pasta. Eu fiz dentro da minha pasta de usuários aqui, eu criei uma pasta chamada desenv, uma sources, e eu vou criar aqui dentro uma pasta chamada projeto Java básico. Tá? Então, vou ter Java básico, o nome do projeto também é Java básico. Vou finalizar. Tá? Aqui ele vai carregar já. Eles têm essa dica aqui do IntelliJ, toda vez que você abrir a primeira vez ele vai dar uma dica, você pode marcar aqui, caso não queira. Eu vou deixar desmarcado. Ele também deu aqui uma outra dica do Code With Me, que é, se não me engano, para duas pessoas em diferentes lugares programarem o mesmo código. Tá? Ok? Aqui ele criou algumas pastas da própria IDE, tá? O projeto, se a gente for olhar, na verdade, até o projeto lá que foi criado, tá? Ele tem uma pasta .idea, ele tem um arquivo .iml, então isso aqui são tudo configurações da própria IDE, o que vai nos importar é o que a gente vai escrever aqui dentro do SRS. Tá? Então agora, tipo, a gente não vai dar bola por enquanto para esses arquivos aqui, são coisas da IDE mesmo, a gente não vai se importar muito com isso. O que importa é a gente começar a escrever os primeiros códigos. Então aqui, dentro de SRC, eu vou criar uma pasta de novo, uma Hello World. Tá? A gente depois vai ver adiante o que são esses outros caras aqui, mas por enquanto o que importa para nós é criar uma classe, Hello World. Ele gerou a classe, já que a gente já pode ver que ele tem algumas corzinhas aqui. A gente por enquanto vai seguir adiante aqui e a gente vai criar a mesma coisa que a gente criou aqui. Ó. Então aqui a gente, por exemplo, criou esse outro método chamado main aqui. Tá? Eu vou fazer a mesma coisa aqui, public static. Pode ver que conforme a gente vai escrevendo, a ideia já vai nos ajudando com algumas palavras, tá? Então, public static void main, main string args, abre e fecha. O que eu já abri já fechou as chaves para mim. Ó, system. Então, conforme vai mostrando aqui também a dica, eu posso já apertar enter, ponto, ó, e vai mostrar quais são as opções que eu tenho dentro do system. Out.println. Então aqui eu posso fazer o nosso hello Java. Então a gente tem aquele mesmo código que a gente escreveu lá no bloco de notas. Tá? A gente pode ver que a gente tem alguns iconezinhos de play. Então o que acontece? Toda classe Java que contém esse método main escrito dessa forma é uma classe que executa. Tá? Então é uma classe executável do Java. Então eu posso vir aqui, clicar em play, ó,
e ele vai executar como se a gente estivesse escrevendo aqui no prompt aquele Java, né? Então, nesse momento que eu clico play aqui, a ideia por conta ela já vai compilar o meu código e vai executar em seguida, tá? Então a gente executou, já que não tem nenhum erro no nosso código, executou e ele deu hello Java aqui, ó. Então, ele executou aqui agora, gente. Então não vai precisar ficar fazendo aqui no prompt, Java C e tal. A gente vai usar tudo na IDE mesmo. Então eu até vou fechar isso aqui. Fechar isso aqui. E por enquanto, para os nossos estudos iniciais de Java, a gente vai pensar o seguinte, a gente não vai entrar no contexto de por que, que a gente faz isso assim, a gente só vai decorar que para a gente escrever uma aplicação inicial em Java, a gente tem que montar exatamente assim os arquivos. Então, por exemplo, se eu quiser criar fazer outro exemplo, outra aplicação, eu vou criar uma nova classe, né? Aqui, ó, projeto classe teste. Tá? Eu vou escrever, eu não vou precisar escrever, na verdade, todo aquele public static. Tem uma forma aqui que a ideia nos ajuda, que é só escrever main aqui. Ó. Escrevo main, ele monta, assim como aquele system out, se eu clicar em salt, ele vai escrever. Então aqui eu tenho um hello. Tá? Então, o básico para a gente começar, ó, nesse momento, uma aplicação em Java é sempre ter esse pedaço de código que é criando a classe e esse método main, que ele é um método executável. É um método, toda classe que tiver esse método main, a gente pode executar ela. Então, clico aqui e ele vai executar, vai compilar, vai fazer o que tem que fazer, vai salvar e vai rodar. Então, isso é o básico, tá? Depois, com o passar do tempo, a gente for avançando, a gente vai começar a explicar sobre como é que funcionam, por que a gente escreve isso, por que a gente faz isso. Então, aqui um exemplo, digamos, se eu quisesse pegar esse código e colocar aqui, ó, ele não funciona. Ó, a ideia já está avisando, já está dando um vermelhinho aqui, de que tem coisa errada, ele marca aqui, ó. Então, não funciona dessa forma. Então, por enquanto, só vamos gravar aqui para a gente fazer. Para fazer a execução de um código Java, a gente precisa ter essa estrutura, esse esqueleto mínimo aqui. E aí, conforme for, a gente vai vendo como é que as coisas funcionam. Beleza? Esse aqui, eu vou deixar esse videozinho curto e no próximo a gente vai começar a inserir elementos aqui, como variáveis e outros elementos, certo? Valeu e até o próximo vídeo.